Amém. Irmão, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Nós faremos a leitura hoje dos versos de número 12 a 16. Filipenses 3, 12 a 16. Vamos orar antes de fazermos a leitura desta porção. Graças te rendemos, Senhor, porque podemos nos reunir nessa noite, tendo a Tua palavra em nossas mãos, abrir e ler. Certos, ó Deus, de que o Senhor, segundo a Tua graça, nos iluminará. Pedimos isso. Faz isto, Senhor. Nos dá a capacidade de compreender a Tua palavra e de ver a mesma aplicada à nossa vida, implementada a cada ação nossa, para o louvor da glória do Senhor. Queremos receber a Tua palavra com alegria, com fé, com esperança, com o desejo ardente, ó Deus, de praticar o que o Senhor nos tem ensinado. Queremos receber a Tua palavra como de fato ela é, a palavra do Senhor, que através do Espírito do Senhor opera eficazmente em nós. Toma-me também nas Tuas mãos e me conduz na explicação, aplicação desta palavra de modo fiel. Em nome de Cristo que oramos com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus em Filipenses 3, 12 a 16 diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo nessa epístola, ele se valeu de algumas metáforas para falar acerca da vida cristã. Ele se valeu da metáfora da guerra, mostrando que como cristãos nós somos soldados de Cristo Jesus. Ele se valeu da metáfora respectiva a um atleta, e isto é comum nas suas epístolas. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, ele compara a igreja como um corpo de soldados, um corpo militar, que deve inclusive vestir a armadura de Deus. Quando ele faz uso destas metáforas, logicamente que ele aplica isto à vida cristã, de modo que os seus leitores, os seus ouvintes, possam ter uma noção mais apropriada do que de fato envolve a nossa vida cristã. Neste caso particular, de Filipenses capítulo 3, de 12 a 16, o apóstolo Paulo está usando a metáfora do atleta, daquele que é daquela pessoa que ela se prepara de modo disciplinado, aquela pessoa que é perseverante, aquela pessoa que entende a razão da sua existência enquanto atleta e que corre segundo as normas para alcançar um alvo. Deste modo, então, nós deveríamos olhar para esse texto e contemplar, por associação, como que nós deveríamos ser enquanto cristãos que somos em Cristo Jesus. Só que uma das coisas importantes desta comparação é que geralmente o treino de um atleta é algo muito doloroso. Então a pessoa treina horas a fio durante um dia, durante semanas, meses, para participar de uma competição, que por vezes não vai durar nem uma hora. Mas ele se absteve de sair, ele teve uma dieta específica,
não é? Um treinamento apropriado, enfim, tudo que envolvia a sua preparação para o seu melhor desempenho ele fez, porque ele entendia que aquela corrida seria uma corrida extenuante e ele deveria estar bem preparado, bem fortalecido, inclusive fisicamente, ter mentalizado qual era o seu objetivo para que ele pudesse não somente começar a corrida, mas concluí-la. E eu imagino que se você, como eu, gosta de esporte, especialmente no período das Olimpíadas, você já viu aqueles corredores de corrida de fundo e meio fundo, que são as corridas mais longas, que tem muitos deles que eles começam a corrida e no meio da corrida eles não aguentam, estão extenuados, cansam, cãibra e outras ações ali que impedem de chegar até o final, alcançando assim a linha de chegada. Mas não é assim que nós devemos fazer como cristãos. Então Paulo toma esta figura dentro desses termos para explicar para os crentes como que eles deveriam encarar a vida cristã, como um atleta de Cristo Jesus. E para isto, sem orgulho, ele toma como exemplo a sua própria vida. Aqui vale um detalhe importante quando a gente lê esse texto, que quando Paulo escreve esta carta, ele já tinha aproximadamente 30 anos, não de idade, mas de vida cristã, ok? Então, essa é uma coisa importante, não é um novato, como a gente chama aqui na igreja, não é um neófito que está falando de uma corrida, é de alguém que já tem o quê? 30 anos correndo. Então, digamos que nós temos aqui um profissional de corrida. A outra coisa importante é de alguém que correu bem e atingiu o alvo. Por favor, abra sua Bíblia na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo e veja comigo o capítulo de número 4. Esta epístola, Paulo está escrevendo já próximo da sua morte. E aqui nós temos um vislumbre de como ele avalia a sua própria vida e, digamos assim, como um corredor, embora que ele use uma outra metáfora, né, que é a de soldado, ele atingiu o alvo. Olha só, verso 6 de 2 Timóteo 4. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, está vendo? Ele está usando aqui as duas, ó. Guardei a fé. Agora observe, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam o quê? A sua vida. Essa coroa da justiça, ele está falando daquela coroa que os corredores na época grega, eles recebiam quando eles ganhavam a corrida. Então era uma coroa geralmente feita com folhas, ornada logicamente, e paralelo a isso ele também recebia algum outro prêmio, alguma outra premiação adequada. Então, quando Paulo escreve aqui em Filipenses, ele está falando de algo que ele experimentou. Então ele sabe o que é correr, ele sabe quais são as dificuldades, e o que é mais importante diante de tudo isto, é que ele tem a certeza de que aquele que o chamou para esta corrida, vai completar a sua vontade. Como é que a gente sabe disso? Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de quê? De Cristo Jesus. Então, com essas coisas em mente, a gente pode se aproximar desse texto e entender 3 verdades importantes, que resumem o dever e a alegria cristã de progredir espiritualmente. Como cristãos, nós temos não somente o dever, mas devemos também ter também o quê? A alegria de progredir espiritualmente, porque ninguém quer ficar parado na vida cristã, a gente quer crescer. Esse foi um alvo que Deus colocou adiante de nós, então a gente se alegra com isso, mas entende também que é o quê? Um dever de cada um de nós. A primeira coisa que esse texto nos ensina, irmãos, está aí no verso de número 12, que é o seguinte, lembre bem o verso: não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A primeira verdade que nós temos aí, que encerra esse dever e esta alegria, é que o apóstolo sabe que até a vinda de Cristo, ele deve continuar o quê?
correndo. E aqui você imagine, né? Você passar a vida toda correndo. Se ele toma como metáfora, imagine isso associado à vida cristã. Como é que a gente sabe disso? Pela sua convicção de que ele ainda não é perfeito. Quando ele diz isso, ele está se referindo àquela situação pela qual todos nós havemos de passar, que é quando o Senhor Jesus Cristo vier a segunda vez, nós seremos aperfeiçoados em santidade. Então ele está olhando para frente, contemplando a segunda vinda de Cristo, dizendo o seguinte: até que Cristo volte, nós não somos ainda o quê? Perfeitos. Portanto, temos que continuar correndo a carreira cristã. Por isso que ele diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Eu não recebi o prêmio, a coroa, e nem sou perfeito. Logo, o que é que eu tenho que fazer? Continuar o quê? Correndo. Por isso que ele diz: mas prossigo para conquistar. Meus irmãos, nesse ponto aqui, o apóstolo Paulo quer deixar aqueles irmãos cientes de que, como atletas do Senhor Jesus Cristo, não deve haver um só momento da nossa vida em que nós possamos descansar da busca pela santificação. Não há uma só área, nenhuma só ocasião. Em todo o tempo, nós devemos sempre buscar o quê? O progresso na vida cristã. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, de manhã, de tarde, de noite, quando você deita, quando você acorda, quando você come, quando você utiliza de uma recreação, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o tempo, é sempre progredindo. Eu creio que um verso que nos ajuda a compreender bem essa dimensão do progresso é 1 Coríntios 10, 31. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto. Quando o apóstolo Paulo nos alerta sobre o nosso proceder em toda e qualquer circunstância. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo o quê? Para a glória de Deus. Então, como é que a minha vida cristã deve ser marcada? Por um contínuo progresso. Uma carreira que não cessa até a vinda de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Me chama a atenção, uma vez eu fui falar na antiga igreja que pastoreava na Bahia, né? A igreja Betel, e lá tinha um grupo de idosos grande, e a gente foi levar uma palavra a estes idosos. E naquela oportunidade, juntamente com outros idosos lá de uma cooperativa de saúde, fomos falar da palavra de Deus. E eu fiquei pensando, matutando o que dizer, porque geralmente o idoso, quando não tem uma cabeça muito preparada, a gente geralmente não se prepara para envelhecer, mas deveríamos, a gente acha que chegaram os cabelos brancos, então acabou a vida. Só que aí me chamou a atenção um texto bíblico, que é o de Apocalipse. Quem que escreveu Apocalipse? Quem? João. Onde ele estava quando escreveu o Apocalipse? Na ilha chamada Patmos. E estava lá, segundo o que ele mesmo disse, por causa do testemunho e da pregação da palavra. Então estava preso por causa disso. Qual era aproximadamente a idade de João quando ele escreveu aquela... João tinha 30 anos? Não. Aproximadamente 90 anos. É pouco? Já pensou isso? Ali você já está na última década do primeiro século, e ele certamente já estava com essa idade. Ele era velho, mas ainda produzia. Por que aquele homem com cabelo branco diz: olha, já me aposentei, já fiz o que tinha que fazer, já preguei, pessoas já foram convertidas? Por que ele ainda pensava em santidade?
Por que ele pensava ainda num proceder que agradasse a Deus? Por que ele estava pensando em não abraçar falsas heresias? Ou falsos ensinos, heresias? Por que isso? Porque ele entendia, mesmo velho, que a vida cristã não cessa no que toca a sua carreira, até que Jesus Cristo volte, ou que ele nos chame antes da sua vinda. Por isso que Paulo, como eu disse aos irmãos, em Filipenses, vai dizer o quê? Eu não alcancei, mas eu prossigo, ou em outras palavras, eu continuo progredindo para alcançar o alvo. Meu querido irmão, quando nós olhamos para isso, eu creio que uma pergunta pertinente é: você está estagnado na sua vida cristã? Você parou de progredir? Pastor, eu não sei se eu parei de progredir. Eu vou te dar alguns indícios que talvez você possa analisar e concluir se você parou de progredir ou não. Por exemplo, você lê a Bíblia e ora e medita com frequência? Você congrega? Você toma parte nos sacramentos? Você está engajado no serviço do reino de Deus? Você analisa a sua vida para saber quais são as áreas que você precisa transformar à semelhança de Cristo Jesus e tem lutado para mortificar a sua carne e vivificar o espírito na dependência da graça de Deus? Você tem feito isso? Ou você está estagnado? Então, irmãos, quando nós olhamos para o que o apóstolo Paulo diz aqui, a pergunta que temos que fazer é aquela que está em Filipenses 2, 12 e 13. Senhor, eu tenho desenvolvido a minha salvação, ou eu parei de fazer isso? Eu sou aquele crente de 10, 20, 30 anos atrás, o mesmo, com a mesma imaturidade, com a mesma inconstância, com as mesmas dúvidas, nunca sanadas, porque nunca foram buscadas as respostas, ou houve alguma mudança em mim, Senhor? Você tem que perguntar, meu filho, porque como atleta de Cristo, você não pode parar de correr, portanto, você não pode parar de progredir. Então, o primeiro conselho do apóstolo Paulo é esse: um atleta, ele sempre corre, sempre prossegue, ele não para. Segundo conselho que ele dá, e você lembra que um atleta, ele tem uma estratégia, né? E a estratégia do atleta é para que ele possa correr mais, em termos de distância, e com maior velocidade. Então, nesse segundo ponto, que são os versos 13 e 14, o apóstolo Paulo nos dá agora a estratégia da corrida. Vamos ver qual é a estratégia. Verso 13: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Primeiro aspecto da estratégia: nunca achar que a corrida terminou antes de cruzar a linha de chegada. Quando eu estava pensando nisso aqui, eu pensei naquele caso, nesse exemplo aqui que eu vou dar é de ciclismo, tá? Um cidadão estava correndo de bicicleta, e aí ele avistou a linha de chegada, e quando ele avistou, ele levantou as mãos e começou a comemorar. Só que ele não viu que tinha um outro no vácuo dele, e que na hora que ele fez isso, ele saiu do vácuo e pedalou mais forte e chegou primeiro do que o outro que estava na frente. A primeira estratégia é dizer que a corrida só acaba quando você cruza a linha de chegada. Antes disso não acabou, então você tem que continuar correndo. Não se engane. Contemplar a linha não é ultrapassá-la. Primeira estratégia. Segunda estratégia, vamos lá para o texto. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Segunda estratégia, eu me desvencilho de tudo do meu passado que atrapalha o meu progresso. Pastor, o que é isto? Vamos lá. Pecados atrapalham o progresso? Sim ou não? Então, de repente, eu tinha uma vida em pecado e eu continuo, me desvencilhei de alguma, continuo com outros. Isso vai fazer o que comigo?
vai me impedir de progredir. Segundo, culpa também atrapalha. Sentimento de culpa, não entender o perdão do Senhor. Dívidas, e aqui dívida entenda no sentido mais amplo possível. Ok? Então, estas coisas, quando eu tomo sobre mim, impedem o quê? A minha caminhada. Por isso que Paulo diz aqui, olha, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás o quê? Ficam. Agora vamos exemplificar com a vida do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 1. Verso 12. Timóteo 1:12. Abriram? Olha o que é dito. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digno de toda citação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida o quê? O passado desse homem era um peso para o seu progresso? Segundo o que nós lemos aqui? Não, ele sabia o que ele tinha feito, mas ele tinha consciência de que Deus o tinha alcançado com misericórdia, tinha perdoado e tinha transformado a vida dele. O passado não era um peso. Por isso que ele diz em Filipenses, eu esqueço das coisas que para trás o quê? Ficam. Então, primeira estratégia qual é? Nunca parar de correr até o quê? Cruzar a linha. Então, enquanto você estiver vivo, meu filho, sua vida cristã, pastor, mas eu estou na cama, prostrado, você está sendo santificado ali mesmo. Você não está pensando? Segunda parte da estratégia, se desvencilhar de tudo que possa lhe atrapalhar do passado. Pecado, culpa, dívidas, medos, se desvencilhe disso, porque isso vai atrapalhar o seu progresso. Terceira parte da estratégia, então ele esquece das coisas que estão para trás e avança para as que diante dele o quê? Estão. Então ele continua correndo. Nunca parar é diferente de continuar correndo. Nunca parar é a disposição. Continuar correndo é a ação. Entenderam? Vou repetir para vocês captarem aqui, tá? Ele diz, olha, primeiro, não julgo havê-lo alcançado. Então ele sabe, há uma disposição. Eu tenho que passar. Eu não passei ainda a linha de chegada. Segundo, eu vou deixar tudo que me atrapalha para trás. Terceiro, eu vou continuar o quê? Correndo. Que é exatamente isso aqui. Avançando para as que diante de mim o quê? Estão. Quarta, prossigo para o alvo. Então, quarta parte da estratégia. Ele corre em direção ao quê? Ao alvo. Meus irmãos, tem gente que corre no sentido contrário do alvo. Tem ou não tem? Tem. Quem corre, por exemplo, em direção ao pecado, está correndo em direção contrária ao alvo. Então ele está sendo aqui muito claro, para que nós entendamos que como cristãos, a rota da nossa corrida já está posta. É o alvo. Qual é o alvo? Agora veja para mim aí, verso 14. Para o alvo, ele usa sinônimos, tá? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o alvo? Qual é o alvo? É parte da estratégia. Qual é o alvo?
Qual é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? A glorificação, a glória em Cristo. Por isso que naquele texto que eu li agora de 2 Timóteo 4, ele diz que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, agora a coroa da justiça estava reservada, a qual o Senhor, justo juiz, entregaria naquele dia. Qual dia? O dia da vinda, onde seremos glorificados, onde romperemos a linha de chegada. Esse é o alvo. Então, o alvo do crente é a quarta parte dessa estratégia. A primeira, qual é? Nunca achar que a corrida acabou antes de cruzar a linha de chegada. A segunda é se desvencilhar de tudo que atrapalha a sua corrida. Aí você pergunta, agora por favor, aqui só abrindo um parênteses, não vai dizer assim, ó, pastor, o que me atrapalha é meu marido. Aí vai dar cabo dele. O que me atrapalha é meu filho. Não. Aquilo que for pecaminoso, aquilo que envolver culpa, sendo que Cristo já te perdoou, são essas coisas que atrapalham. Ok? É bom ficar bem claro isso aqui, porque depois a pessoa pode querer dar cabo do outro, porque dizendo que o outro é que atrapalha ele de progredir. Lógico que tem pessoas que elas podem ser postas na nossa vida como um impedimento, mas isso não vai impedir que Deus nos santifique. Ok? Está claro aqui? Então, qual é a estratégia? Nunca achar que a corrida acabou antes de cruzar a linha de chegada. Se desvencilhar das coisas do passado. Continuar sempre o quê? Avançando. E quarto, olhar sempre para o alvo. Nunca esqueça disso. Então vamos lá, vamos fazer um caso esquemático aqui. Seu João foi convertido no dia 12 de outubro de 2022. Quando começa a corrida de seu João? Quando começa a corrida dele? 12 de outubro. A partir desse momento, seu João já tem que começar o quê? A correr. A correr. Primeira coisa, ele não pode achar que a corrida acabou antes de cruzar a porta. O alvo é a porta. Até lá, ele tem que tirar tudo que atrapalha o seu progresso. Eu tenho uma culpa, que lá no passado eu fiz uma besteira enorme. Eu não sei se... Não, meu filho, você já foi regenerado, foi justificado, santificado, e está sendo santificado e há de ser glorificado. Ele já perdoou. Então, desvencilhe disso. Ok? Pastor, mas eu fiquei devendo. Lembra de Zaqueu? Devi, não devo mais, fui perdoado pelo Senhor e vou pagar a quem eu devo. Me desvencilio disso e vou adiante. Vocês lembram que o pastor Sung tinha uma linguagem aqui, que ele dizia que quando a pessoa era convertida, tinha que cortar o quê? O rabo. Porque ele disse que tinha muito crente que era convertido e que continuava com o rabo. Ele dizia que tinha que cortar o rabo, a cauda. Que a cauda atrapalha o progresso cristão, tem que cortar. Depois eu continuo o quê? Correndo. Seu João continua correndo. Mas para ele não desanimar, ele sempre olha para onde? Para o alvo. E aí ele vai progredindo na sua vida o quê? Cristã. Então, primeiro conselho, entenda que a vida cristã é sempre progresso. Segundo, use a estratégia correta. Terceiro e último ponto, versos 15 e 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Deixe-me esclarecer aqui. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: todos, pois, quanto somos perfeitos. Pastor, o senhor não acabou de dizer que a gente não era perfeito? O que ele está dizendo agora que é perfeito? É porque ele está observando cada um daqueles crentes, como Deus os vê na hora que os salvou. São perfeitos, mas ainda estão no caminho da perfeição. Então ele está dizendo em outras palavras aqui: todos vocês que foram regenerados, portanto já são considerados santos em Cristo, tenhamos esse sentimento. Qual o sentimento? Do que ele já disse antes.
E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já o quê? Alcancemos. Terceiro ponto. Cada corredor corre no seu ritmo. Como é o terceiro? Cada corredor corre no seu quê? Ritmo. Meus irmãos, Deus me deu a oportunidade de, quando eu estava no exército, participar de um grupo de corrida. Então, corria 5.000, 8.000 e 10.000 quilômetros, né? 10 quilômetros, 5 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros. E aí a gente dividia os pelotões de corrida. Então, ia os que eram chamados as lebres, que é aquele que saía correndo para atrair o grupo oponente, para cansar esse grupo, e então a gente pudesse passar, nós que vínhamos com ritmos mais cadenciados. Então, cada pessoa dentro do meu grupo tinha um ritmo de corrida, e isso fazia parte da estratégia. Ao final, graças a Deus, todos chegávamos, mas tinha gente que dava aquele sprint, tinha gente que mantinha uma cadência menor, tinha alguns outros que andavam em um determinado parte do percurso mais rápidos, mas todos chegavam. Quando eu olho para esta imagem que eu tenho aqui bem gravada na minha mente, fico pensando na igreja. Nem todos estão no mesmo ritmo de santificação. Todos serão santificados, todos serão, pela graça de Deus, conduzidos até o final, mas uns vão mais lento, outros vão mais rápido, outro numa velocidade média, mas cada um com o seu ritmo. Por isso que o apóstolo Paulo usa essa expressão, andemos de acordo com o que já o quê? Alcançamos. Então eu, como pastor, não posso exigir, por exemplo, do Henri, que ele tenha um nível de santificação como o do Herardo. São pessoas diferentes, são vidas diferentes, Deus trabalha nessas vidas usando coisas diferentes, mas uma coisa todos devemos ter, o quê? O desejo de progredir na vida cristã, de sermos santificados pelo Senhor. Mas cada um vai ter o quê? O seu ritmo. Então o que é que me compete fazer? Abraçando aquilo que Deus me dá para o meu progresso cristão, fazer uso desses meios para que eu possa potencializar aquilo que Deus mesmo já me deu. Como é que eu faço isso? Se eu me dedico mais a orar, a ler a Bíblia, analisar minha vida, observar o que está em falha, tentar corrigir, pedir ajuda, na medida em que essas coisas acontecem, você vai o quê? Progredindo mais espiritualmente. Mas tem outras pessoas que são mais lentas, mas elas também progredirão, mas em um ritmo diferente. Então, Paulo olha para si, coloca-se como exemplo, analisa aquilo que o próprio Deus já lhe deu de entendimento e comunica à igreja isso. Meus irmãos, a vida cristã é uma corrida que você não pode parar até Cristo voltar, corrida onde você tem uma estratégia, corrida onde cada um corre no ritmo que lhe é peculiar, porque a despeito de sermos um só corpo, cada um tem a sua individualidade. Isso não deve nos levar àquela percepção de negligência, mas à compreensão de que você vai ter graus de maturidade espiritual na igreja. Deixe-me dar um exemplo disso, que eu acho que pode ajudar. Eu creio que na igreja todos nós passamos por problemas, não é? Maior ou menor. Mas você, se prestou bem atenção, vai entender uma coisa, que seus problemas, dependendo da gravidade, você não pode conversar com todas as pessoas, porque vão ter pessoas, por exemplo, que elas não vão nem conseguir suportar o que você vai dizer. Elas vão se escandalizar, elas não vão ter condições de receber aquilo,
receber aquela informação, digerir com sabedoria e emitir um conselho sábio. Por que isso, pastor? Porque ela está num grau de maturidade cristã diferente daquele outro, que ainda parece um neófito, novinho na fé, que vai progredir, mas ainda não está maduro o suficiente. Por isso você tem o quê? Diferenças. Esses dias eu vi algo na rede. Eita, essa rede tem coisa, né? Mas não é a rede de dormir não, viu? É a rede de internet. E eu fiquei olhando e pensando, eu digo, meu Deus, por que essa pessoa se expôs assim? Aqui nesse ambiente? Por que fazer isso? Será que ela pensou que nem todo mundo tem capacidade de ouvir o que foi dito? Será que ela pensou que não havia necessidade de ser dito? Pessoas na igreja, salvas pelo mesmo Cristo, vão todas ser glorificadas, porque Deus é que garante a obra, mas na corrida cristã, elas estão em diferentes níveis de maturidade. Qual é o seu? Qual é o seu nível? Onde você está nesta corrida? Qual é a velocidade que você está correndo? Qual é a velocidade? Que lições nós podemos tirar desse texto para nós? Onde o apóstolo Paulo nos ensina sobre as corridas cristãs. A primeira delas é a seguinte: não pense que a vida cristã, irmãos, é um passeio no parque. É uma corrida dura, para a qual você tem que estar treinado nas disciplinas espirituais. Por favor, não se esqueça disso. Você precisa se exercitar espiritualmente. Você não pode negligenciar isso, meu filho. Você precisa estar bem alimentado. Você precisa estar bem tonificado, seus músculos. Você precisa estar bem alongado, para não ter cãibra na caminhada. Para não parar com 2 palmos de língua para o lado de fora, porque não conseguiu dar 2 passos. A vida cristã não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Tem que estar preparado, meu filho. Tem que estar preparado. Então, em nome de Cristo, prepare-se para correr. Prepare-se. Observe as disciplinas espirituais. Pratique-as. Talvez você não veja o resultado agora, mas no momento que você precisar, você vai entender por que você se preparou. E certamente, pela graça de Deus, você continuará progredindo. Segunda coisa, não queira correr bolando-se de pensar as suas próprias estratégias. Não faça isso não, porque vai dar errado. Porque como pecadores que somos, dentro das nossas estratégias, pode até estar burlar as normas da corrida. O apóstolo Paulo diz: todo corredor corre segundo as normas, para ganhar o prêmio. Se ele não corre segundo as normas, não tem como ganhar o prêmio. Então não queira pegar atalho. Pegue a estratégia, o que foi que Deus disse para você fazer, faça o que Ele disse. Não invente. A gente ouvia lá no exército: meu filho, lugar de inventor é na NASA, fazendo foguete, para ir para a lua, para o espaço, não é aqui. Então, às vezes a gente quer inventar aquilo que Deus já revelou para nós. Não se admite isso não, filho. É entender o que Ele disse e fazer o que Ele disse. Não é inventar. Então, siga as normas. Qual a estratégia que Ele deu? Não pare de correr até cruzar a linha. Se desvencilhe das coisas do passado, continue progredindo e olhe para o alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para o alvo, vá adiante, levante a cabeça, vai, prossegue.
Estratégia de Deus, não é a sua. Por fim, não fique olhando para o corredor do lado. Olhe para Jesus e na imagem dele você vai ver a sua e vai ver o seu estado. E corra de acordo com aquilo que ele tem lhe dado. O que é que ele tem lhe dado? Pois faça. Ah, mas pastor, tem gente que lê a Bíblia e não entende tão bem. E eu leio e entendo. A hora de você será cobrado mais, meu filho. Ele não te deu mais? Por que ele te deu mais? Para você ter mais. Você crescer mais. O que tem menos, ele dá menos. Vai cobrar o menos. Mas se ele deu mais, é mais. Então, se ele te deu uma compreensão, é para você progredir. Não é para você ficar estagnado. E aí você começa a olhar para o outro. Não, olhe para você mesmo. Olhando para Cristo, Ele vai fazer você se perceber e entender a sua condição e buscar esse progresso. Quero finalizar dizendo o seguinte: no verso 17, que a gente vai ler próxima semana, o apóstolo Paulo disse algo muito importante e para alguns até arrogante, mas não é arrogância não, é porque ele foi um homem testado. Ele disse assim, ó: sede meus imitadores, como eu também sou de quem? Eu quero finalizar usando esse termo e lembrando os irmãos o seguinte: olha, irmãos, dizer isso aqui é para alguém que está realmente experimentado, foi testado e aprovado, não é? Mas será que isso aqui foi posto por quê? Se o mesmo apóstolo João disse: amados, não imiteis o que é mal, mas o que é bom. Então eu vou sempre precisar de um parâmetro, não vou? Tem um da Escritura, seguro, mas aqui no nosso meio, quem é o seu parâmetro? Ou você é parâmetro para alguém no que diz respeito ao progresso da vida cristã? Com humildade avalie isso. Para os meus filhos, e meu filho pode olhar para mim e ver: papai é um exemplo de progresso. No meu caso, como pastor, não é? Pesa sobre mim isso. Meus irmãos presbíteros, diáconos. Não é à toa que, quando Pedro vai falar, ele diz: vocês são modelos do rebanho. Modelos de quê? Do que é errado? Não, meu filho, é de crentes que progridem. E nós precisamos pedir a graça de Deus sobre nós, porque se não for pela graça dele, irmãos, nós nem progrediremos e muito menos seremos exemplo para ninguém. Então é a graça de Deus em nós, nos fazendo correr, olhando para Ele, seguindo as normas, com a estratégia que Ele deu, de modo que ao final a gente, tendo cruzado a linha de chegada, possa glorificar o nome do nosso Deus, que nos chamou para a corrida, nos acompanhou e esteve também nos recebendo e nos dando o prêmio da soberana vocação. Que Ele nos abençoe e nos guarde, e que faça de nós corredores fiéis a Ele mesmo. Que Deus abençoe a todos ricamente. Uma oração silenciosa, estamos despedidos.